Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Sem Delongas. Eu sou Mônica Gargô, eu sou psicóloga e eu espero ver vocês aqui toda quarta-feira às 19h30. E eu prometo que é sem delongas mesmo, sem enrolação. Bom, no nosso episódio de inauguração, finalizando o mês de janeiro, nós vamos falar sobre a saúde mental de uma forma diferente. E muitas pessoas, quando falam de saúde mental, pensam no adoecimento. E justamente eu escolhi o tema: o janeiro é branco, mas a vida pode ser colorida. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em saúde mental, eu penso em todos os transtornos, principalmente os que eu mais convivo na clínica. Talvez por ser psicóloga, mas talvez vocês possam pensar, fazer terapia, é estar bem, vocês podem ter outras definições. E a saúde a gente tem que ver de uma forma realmente muito mais ampla, não só como não adoecimento, porque o bem-estar faz uma diferença em como a gente vive as nossas vidas. Uma coisa é a gente viver aquela vida blasé, sem graça, ou a gente sobrevive, ou a gente está só correndo para pagar as contas, mas aquele estado de satisfação com a vida que a gente tem, em que momento aparece? Onde é que está? Né? Então a gente está correndo para não ficar doente, mas ou a gente está correndo para viver bem. Quando eu penso em saúde mental, eu penso além daquilo que geralmente eu estou acostumada a ver. A gente tratar o adoecimento para que as pessoas possam viver o normal. Mas hoje a psicologia positiva ela está buscando assim, não vamos só viver, vamos viver bem, vamos ter uma vida satisfatória, vamos ter uma vida plena, vamos ter uma vida que a gente possa dizer que a gente se sente realizado, vamos ter uma vida que a gente pode agradecer pelas coisas que a gente presencia, pelo que a gente vivencia, vamos ter uma vida satisfatória de uma forma plena, interna. Então, é nesse sentido que eu penso na saúde mental. E para isso tem que pensar assim, quais são as escolhas que eu estou fazendo no meu dia? Quais são as decisões que eu tomo que estão contribuindo para que eu vá nesse sentido de ter uma vida melhor ou não? Será que as decisões que eu tomo, e a gente toma decisões desde que a gente acorda, principalmente se a gente vai acordar e ligar o despertador, ou se a gente vai dormir mais 5 minutinhos. Que roupa a gente vai vestir, se a gente vai tomar um banho rápido ou vai ser um banho tcheco. Vai só lavar o que dá, porque está apressado e por aí vai. Então, as decisões elas vão definindo a nossa vida. E as nossas escolhas a respeito de como a gente vai lidar com as coisas do dia a dia também fazem muita diferença. Às vezes eu encontro com amigas, com os parentes, que eu vejo que estão numa vida assim tão atribulada, que eu falo assim, amiga, olha, vamos dar um freio um pouquinho em como você está levando as coisas, porque às vezes a gente está esticando tanto a corda da vida, esperando que um dia a vida não mande a conta. Mas ela manda, e ela manda do jeito que a gente não sabe como é que vai ser, e a gente não sabe como é que vai ser a nossa vida a partir do momento em que essa conta chegar. Então, por que a gente tem que esperar o adoecimento para a gente pensar na nossa saúde? Por que não pensar na saúde enquanto a gente está bem, para que a gente possa continuar vivendo bem? Então, são essas escolhas que a gente tem que refletir para que a gente possa fazer a diferença entre eu estou vivendo, eu estou sobrevivendo, eu estou vivendo bem. Estudiosos tentaram descobrir a tal felicidade, onde está a tal felicidade. O que foi descoberto foi o seguinte: não é o dinheiro que vai fazer a gente mais feliz. Pode ajudar em algumas coisas, como a gente brinca, né? É mais fácil sofrer em Paris do que sofrer num canto qualquer, né? Mas a felicidade externa que vem das coisas que a gente conquista, elas são passageiras. Aquela sensação de prazer, de satisfação, de recompensa que a gente tem é muito momentânea. E, por outro lado, a satisfação que a gente tem por outras realizações internas, elas são mais duradouras. Por isso que hoje nem se fala de felicidade, se fala de bem-estar. Embora a gente hoje tenha muito mais condição de vida, vamos falar, estrutura, saneamento básico, acesso a recursos de saúde, que vários reis da antiguidade não tinham, principalmente banheiro, né? Eles não tinham nem banheiro como a gente tem. O fato da gente ter acesso a isso não significa que as pessoas estão mais felizes. E a busca por esse bem-estar, aquilo que vai nos trazer mais satisfação na vida, é o que vai fazer a diferença até entre a nossa qualidade de vida, a nossa satisfação e o nosso adoecimento. Então, apesar da gente ter acesso a tanta coisa, ter mais recursos, apesar da gente estar vivendo mais,
a gente também está sofrendo mais. Então, alguns outros estudos estão mostrando que o sofrimento psíquico está aumentando. E o que está acontecendo? Realmente a gente precisa ver a forma como a gente está vivendo. E eu não estou falando do ponto de vista material. Como eu falei, a matéria é importante. É bom a gente estar vivendo numa casa, da gente poder ter acesso a algumas coisas. Isso facilita a nossa vida, não tem dúvida. E a falta de acesso disso também é fator de risco para adoecimento mental. Mas o que eu estou dizendo é que não é suficiente. Da mesma forma que se eu tenho um gene que me predispõe a ter uma depressão, por exemplo, não significa que eu vou ter. Então, se eu também não tenho condição de vida suficiente, que eu possa dizer que eu tenho uma vida satisfatória, porque isso é muito subjetivo, cada pessoa vai dizer qual é o seu nível de satisfação, quanto a pessoa acha que deveria ter no banco todo final de mês ou todo início de mês para dizer que está satisfeita com a vida. Então, isso também não vai predizer aquela satisfação, o bem-estar com a vida, ou vai dizer que a pessoa está livre de ter transtornos. Mas como nós estamos pensando a nossa vida, como nós estamos vivendo e como nós estamos sentindo, isso sim faz a diferença. E essa é a proposta desse canal, a gente poder, cada semana, trazer um tema diferente, a gente possa conversar e pensar, para que a partir dessas ideias, cada um, dentro da sua realidade, possa refletir e ver quais são as melhorias que podem ser feitas para que cada vez mais esteja satisfeito consigo mesmo. Essa é a ideia, vamos compartilhar o bem-estar, vamos compartilhar o conhecimento para que a vida ela possa ser vivida, que aí não precisa ser sem graça, como eu falei, não precisa ser blasé, pode ser colorida. Beijo em seus corações e na semana que vem se vê novamente. Até mais.